Então, o mapa da Grécia, que a gente pegou como base, o mapa o evento da posse do primeiro-ministro ano passado, né? Que ele teve eleições na Grécia ano passado. Então, eu peguei a posse do primeiro-ministro no ano passado, que foi em 9 de julho, né? E o local de referência foi Atenas, que é a capital da Grécia. Então, o retorno solar desse ano para a Grécia, apesar de todas as dificuldades que o país está enfrentando, o mapa da Grécia esse ano está muito bom, está muito favorável para ele, porque o ascendente esse ano da Grécia é Aquário. E Aquário, ele é o revolucionário, aquele que quebra os paradigmas de sistemas governamentais antigos. Ele não aceita mais ter aqueles paradigmas antigos que levavam à destruição, à pobreza da população, né? E aí, com isso, ele gera um movimento mais nacionalista, ele gera um movimento ligado mais ao patriotismo. E o governo preocupado com a sua população, preocupado em ver a sua população prosperar, né? Então, Aquário ele vem para fazer essa ruptura de governos antigos que eram principalmente de esquerda, né? Que eu entendi que é isso. E aí o que está assumindo mais é um governo mais à direita, um governo mais nacionalista, mais conservador, e pensando realmente no bem da população. E o karma de Aquário no ascendente é fazer essa quebra de paradigmas, ideologias antigas e trazer novos ciclos, trazer novas esperanças para a população, né? Fazer essa quebra de costume, fazer essa quebra de pensar em uma individualidade, um intelecto, e pensar na coletividade. Então, eu diria que esse ano vai ser muito bom para a Grécia, porque o governo, seus líderes vão estar pensando no coletivo, no bem comum, né? E no descendente, na casa 7, a gente tem Leão. E Leão no descendente, ele procura levar essa prosperidade para a população, e ele leva com orgulho das benfeitorias que ele está promovendo. E ele faz isso cantando os 4 ventos, que é aquilo que eu comentei antes no mapa da Turquia, que Leão está na casa 9, que ele está ouvindo essas propagandas da Grécia dizendo que ele está tendo uma melhora na economia, está havendo geração de emprego, está aumentando o poder aquisitivo da população. Mas Leão também na casa 7, no mapa da Grécia, ele busca valorizar os aspectos culturais, os aspectos das raízes do patriotismo da sociedade grega, né? Então eu diria assim que Leão também, ele de certa forma, ele vai resgatar cultos antigos e talvez até cultos pré-históricos pré-históricos não, cultos da Idade do Bronze, né? Porque ele tem orgulho das propriedades, dos locais sagrados que existem na sua região também. E também tem outro aspecto dessa influência de Aquário-Leão, que mostra, assim, por trás dos líderes políticos dos governantes, né, da Grécia, líderes religiosos. Eu acredito que sejam a Igreja Ortodoxa, né, influenciando na tomada de decisão dos governantes, para que eles não permitam, né, que essa onda de prosperidade que eles estão percebendo que está acontecendo na Grécia não seja ameaçada por forças externas, né? Porque deixa eu ver aqui. Na casa 1, a gente tem Peixes também.
regendo esse ano a Grécia. E Peixes está com Netuno, que é o seu planeta regente, retrógrado, e a Lua. Então, se a gente fosse olhar de forma normal, Peixe com Netuno e a Lua, esse aspecto ele traria uma ilusão para a população, né? Ele seria um aspecto negativo no sentido assim de que a população seria enganada. Mas como o Netuno está retrógrado, ele deixa de ser esse planeta que traz a neblina, que traz a ilusão, e ele clareia toda a situação. Ele se torna realista, ele se torna pé no chão. Então ele fica consciente de todos os problemas que estão acontecendo, tanto internos quanto externos no país. Então o governo ele fica muito preocupado em fazer essa reestruturação do seu lar e que a população tenha amor novamente pelo governo, que eles tenham orgulho do seu governo, né? E também com a influência desse ideal de Aquário no ascendente, porque o ascendente ele é a primeira casa, mas tem uma influência muito forte de Peixes ali, porque Peixes está praticamente cobrindo toda a primeira casa. E aí ele faz com que esses riscos também de ter talvez alguma narrativa ilusória que possa estar sendo influenciada pela oposição, né, pela esquerda, ela seja desmascarada, ela seja colocada por terra, né? Então, qualquer ilusão que possa vir a ser criada com narrativas pré-fabricadas, com narrativas que venham com intenção de derrubar o governo, elas são todas desmentidas. E aí a oposição vai perdendo força no governo também. Então eles vão sendo desacreditados. E Netuno também, nesse aspecto da primeira casa, ele obriga que o país enfrente seus inimigos com coragem e determinação, tirando qualquer ilusão que possa estar tentando incutir aos seus líderes de influenciar nessa, entre aspas, ajuda humanitária, né? Talvez a oposição esteja tentando difamar o governo, né? Dizendo para a população que não está sendo oferecida ajuda humanitária a esses imigrantes, assim. Então Netuno também ele tá justamente trabalhando em prol do governo. Muito interessante esse aspecto. E com a Lua ampliando esse sentimento, né, de nacionalismo e tudo mais, então o governo ele está empenhado em defender o seu território com unhas e dentes. Ele não quer saber de ninguém que possa vir, né, infiltrado e atrapalhar a Grécia, porque eles já possuem problemas internos para serem resolvidos e eles não querem importar mais problemas para estarem resolvendo, né? Então é muito interessante porque esse aspecto todo deixa tanto a população quanto o governo muito alerta e muito realista de todos os problemas que estão acontecendo à sua volta. É interessante. Então, Alessio, novamente, pela leitura a gente entenderia que uma situação como essa tende a unir mais os gregos, não é isso? Num certo sentido. Exatamente. Eu diria que eles estão redescobrindo ou eles vão passar por uma revolução nacionalista. É interessante porque o governo que assumiu lá era do Syriza. O Syriza é de uma esquerda, né? Inclusive uma esquerda mais radicalizada, assim. Tinha coisa parecida com o PT daqui, vamos comparar, né? Claro, com as devidas proporções resguardadas, digamos assim. E nessa última leva, né? Na verdade, desde o final de 2016, acho que começou a ser costurada aí uma aliança com um partido que é um partido de direita lá, né? Que é um partido nacional conservador e tal. Uhum. Existe uma direita mais à direita, no certo sentido, né? Essa que teve, inclusive, chances, né, de ganhar aí, acho que foi em segundo, na época do Syriza, que é a Aurora Dourada, né?
que é mais radical, era acusado de fascismo, essa coisa toda. Uhum. Mas interessante porque essa tensão inicial que teve na Grécia, ela deu uma diminuída de um tempo para cá. Por isso que quando você falou, eu fiquei imaginando a hora. Então, em tese, acho que a Grécia, né, em termos de classe política, os partidos tendem a se unirem mais com uma situação como essa. Sim. E é legal também porque, assim, ó, Netuno na casa, ele tá sendo realista, ele tá trazendo, ele tá deixando consciente tanto o governo quanto a oposição e a população das crises que possam estar ocasionando essa imigração humanitária, né? Eles estão com medo do passado também, porque a casa 7 tem uma influência muito grande de Virgem. Então eles não querem voltar à austeridade que eles sofreram no passado. Então a Virgem na casa 7 tá ali o tempo todo cutucando eles na ferida, assim, sabe? Se vocês trouxerem mais gente para o território, se vocês abrirem as fronteiras, toda aquela crise, aquela crise econômica, toda aquela pobreza que foi enfrentada e a gente está conseguindo curar, porque Virgem também traz a cura, né? Essa ferida, ela ainda não cicatrizou completamente, ela está uma membrana muito fina, ela pode se romper e aí a pobreza pode se alastrar novamente no país, né? Então, por isso que a população também, por causa dessa energia de Virgem na casa 7, né, ela está sendo muito aliada ao governo, porque a casa 7, a palavra-chave da casa 7 é ser aliado, é ser sócio, né? Então, eles estão muito aliados ao governo, pautas do governo de manter realmente as fronteiras fechadas, né? E seguir com uma linha mais dura para que eles não voltem a sentir fome, né? Eles estão realmente fugindo da fome. Essa é a grande questão da Grécia hoje, assim, sabe? Que mais? E a gente também tem um pouco de influência de Áries na casa, né? Que é o signo de início de novos ciclos, né? De poderio militar, de combate, de guerra, né? Eu vejo assim como se fosse o exército, né? Defendendo as suas fronteiras. Então, esse nacionalismo que está sendo resgatado pelo governo e pela população, ele faz com que também, com medo, né, de enfrentar esses inimigos que possam estar adentrando através das fronteiras, o governo está investindo no seu poderio militar, ele está reforçando o seu exército, e o exército está patrulhando os limites da fronteira, onde possa estar havendo essa migração em massa para a Grécia, né? E também essa energia mostra a necessidade de começar novos ciclos, novos empreendimentos. Então eles estão buscando fortalecer as empresas, a forma de fortalecer a sua economia. Então eles estão muito... essa energia de vitalidade que a Áries traz para o mapa, eles estão se sentindo orgulhosos, eles estão voltando a sentir gregos novamente, vamos assim dizer, né? Esse movimento nacionalista realmente está nascendo, principalmente a partir desse Áries na primeira casa, assim. E como a gente também tem Quirón em posição a Marte, que é o planeta que rege Áries, né? E fazendo uma quadratura ao Sol e Mercúrio na casa 5, em Câncer, é possível que esse aspecto seja utilizado por alguns opositores ao governo para chantagear ou para usar narrativas de direitos humanos, o culpa branca, para tentar abrir as fronteiras. E também esse aspecto mostra assim, o governo externo fazendo essas chantagens para com o governo grego. Então, essas difamações, essas
essas declarações à imprensa de que a Grécia não está respeitando direitos humanos, não está abrindo o seu território para receber esses refugiados, imigrantes que estão fugindo de um conflito, de uma guerra, ele está sendo fabricado também para tentar derrubar o governo, né, para eles poderem invadir o território. Então ali também reforça o que a Ana estava falando, é uma declaração de guerra velada. E aqui você tem novamente, né, mais uma novidade, né, que é da grande mídia, né, fechando com um cara como o Erdogan, né, de certa forma colaborando com um sujeito como o Erdogan. Exatamente. Incrível, né? Oh, nossa, que novidade, né? Quem imaginaria que a grande mídia progressista do mundo ocidental ia fechar com o otomano imperialista, né? Que imagina só, né? Nossa. Mas feministas fecham tanto com os árabes. Adoram a imigração árabe no território delas. Mas não é... Nada de novo no front. Não foi a Síria que entrou agora na ONU para defender os direitos das mulheres? Também, piada pronta, né? Que eles apedrejam, escravizam as mulheres católicas, usam elas como né, para fins espúrios, para não dizer outra coisa. Não tem lógica, né? Você pegar uma pessoa que violenta uma mulher para fazer a defesa dela, sei lá. Mas enfim, voltando aqui pro mapa. E aí também assim, influenciando essa energia de Ares, tem Lilith e Eris. Lilith, como eu falei antes, ela é o lado negro da Lua, ela é inimiga, né? E Eris, eu vejo ela como em Ares, porque Ares é o deus da guerra, né? Eu vejo ela como se fosse a Xena, né? Lembram do seriado da Xena? A guerreira. Então eu vejo ela como uma guerreira, né, nobre. Então Lilith fazendo esse reforço de energia com Ares, né? Tensão com Marte. Ela exige, né, que os territórios gregos sejam defendidos, ela exige que para manter a paz interna da população, as fronteiras sejam defendidas, nem que isso leve a uma guerra. Então eles estão prontos para a guerra. E é bom lembrar, Alessio e Ana, né, que, desculpa interromper, que teve uma tensão aí que antecedeu isso um pouco, né? Uma tensão com a Turquia em relação à Líbia, né? Em relação ao Chipre. Faz um mês aí. Você teve um estranhamento gigante aí, porque o Chipre onde era a antiga Creta, né? O Chipre é um território que é disputado, né? A Grécia reivindica e a Turquia reivindica. Então você tem um impasse que está em suspenso ali. Já teve uma treta, já teve uma guerra, não foi uma treta pequena, né? Sim. Por causa do Chipre, entre Grécia e Turquia. Esse século agora, né? Acho que foi nos anos 80, não me lembro exatamente bem. Teve um estranhamento mais pesado. E a Turquia meio que controla, acho que o norte do Chipre. Enfim, tem um acordo mais ou menos. E você tem a reivindicação do Estado grego, de que a Turquia só está violando, etc. Enfim, tem toda uma treta. E aí a Turquia queria utilizar, já utiliza o Chipre, né? Tem uma base militar no Chipre e utilizava para a situação no norte da Líbia e tal, né? Para dar um apoio lá. Então teve um estranhamento aí, vai fazer um mês e alguma coisa, acho que até a França interveio. Enfim, teve todo um estranhamento já. Vai fazer um mês entre Grécia e Turquia, né? Não é agora, somente. Sim. Exatamente. Porque eu acho interessante, porque Eris é um asteroide, então geralmente os astrólogos não levam ela em consideração na leitura, porque às vezes ela não tem muita relevância. Mas aqui no mapa da Grécia, como ela está em Áries, ela mostra que está havendo essa tensão, porque Júpiter, Saturno e Plutão, né, eles estão em quadratura com ela, e eles estão na casa 10, em Capricórnio, que Capricórnio, com esses 3 planetas, está mostrando essa multidão vindo em direção às fronteiras, né? E a Ares, ela está ali, a postos, mostrando, não, eu estou aqui e eu vou defender o meu território. É muito interessante ver
esse aspecto que ele tá muito forte, ele reforça esse aspecto de Marte, né, em defender, porque Marte é o deus, Ares, né, na mitologia grega, é o deus que defende contra possíveis ameaças, né? Então ele é o grande guerreiro, ele é o grande defensor do território, ele é o defensor da paz. Então a paz vai ser defendida a todo custo, é isso que ela está falando. E aí agora a gente vai para casa 2, que a gente tem Touro e Urano, né? Como falei, Urano é o planeta das multidões, das revoluções. Touro é o signo dos ganhos, dos territórios e tudo mais. Então, o Touro na casa 2 fica muito em alerta em relação às pessoas que tentam invadir, né, o território e criar conflitos com os nativos, principalmente conflitos culturais, religiosos. E Touro, nesse aspecto, ele é muito não diria preconceituoso, mas ele é muito intolerante às pessoas que não aceitam se adaptar à cultura local. Então, Touro também, ele está fazendo ele está agindo, né, para que esses imigrantes que estão tentando invadir o território, eles não adentrem. Então a gente vai ver muito as fronteiras da Grécia sendo reforçadas de forma pelo exército e até por barreiras, né, por, sei lá, arame farpado, sacos de areia, enfim, todas essas ferramentas que criem obstáculos para que essas pessoas não adentrem ao território, né? E até pode ser usado até tecnologia para fazer a defesa desses territórios, uso de drones ou aviões se fala, navegados remotamente, assim, né? Porque Touro, na casa 2 com Urano, mostra muito essa tensão acontecendo ali, né, nos territórios de fronteira, né, da Grécia. E essas tensões, elas vão aumentar cada vez mais durante o ano, né? E pode ser que, para tentar desobstruir esses obstáculos que estão sendo colocados, a gente vai ouvir muito atentados terroristas acontecendo ali nesse local esse ano. Vai ser um ano bem intenso assim, nas fronteiras da Grécia. E aí, indo para casa 3, a gente vai ter Gêmeos, né, que mostra todas essas decisões tomadas pela alta cúpula do governo, que é feita de forma consciente aos perigos que estão enfrentando. E é interessante que Gêmeos na casa 3, ele está mostrando que o departamento de inteligência da Grécia, ela está muito antenada, eu acredito, né, que haja a possibilidade de ele ter infiltrado espiões tanto no governo da Turquia, ou ter espiões no governo da Rússia ou da Síria, com o objetivo de tentar antecipar essas tentativas de terrorismo. Então, quando vai acontecer algum ato terrorista nas fronteiras, a Grécia, em tese, ela vai estar armada e preparada para esses conflitos, para esses atos terroristas que possam estar acontecendo nas suas fronteiras. Eu também vi isso, só que eu vi de um jeito diferente. Casa 8 aqui com Sol e Nódulo Norte em conjunção apertada no signo de Gêmeos. A maior parte da luta está acontecendo fora das luzes, acontecendo durante a noite, através de guerra híbrida e através de espionagem. Exatamente. Então isso está ficando muito evidente ali, assim, por causa dessa influência de Gêmeos ali na casa 3, né? Muito, muito legal isso. Tá batendo, né? Tá. Eu tava até sorrindo aqui ouvindo você falar, porque é engraçado como a gente usa métodos diferentes, mas chega a umas conclusões bem parecidas, né? Uhum. E aí é interessante que também esse aspecto de Gêmeos na casa 3, né?
ele gera as fake news. Então a Rússia, a Turquia, a Síria e outros líderes que estão de acordo com essas migrações, né, desenfreadas vindo para a Europa, eles tentam usar novamente, né, eles tentam usar os direitos humanos, eles tentam usar a imprensa para manipular a opinião pública contra o governo da Grécia. Então, essas fake news que a gente está vendo hoje acontecendo é justamente por estes gêmeos ali influenciando na casa 3 hoje no mapa da Grécia, né? E ainda a gente tem Vênus ali transitando em Gêmeos, né? Que apesar de todas essas fake news e a imprensa tentando derrubar o governo, os aliados da Grécia, né, que são muito fortes, eles são muito poderosos, eles não estão dando bola, porque eles estão a inteligência grega, ela está se antevendo dessas narrativas mentirosas e está deixando seus aliados informados. Então, se eles precisarem de qualquer reforço militar, de alguma guerrilha que possa vir a ser declarada nas suas fronteiras, eles vão receber essa ajuda de aliados, principalmente de governos que estão alinhados com a direita na Europa. Muito interessante também. Vocês querem complementar com alguma coisa? Eu vou fazer um complemento. Vou tentar ser mais rápido, porque ficando tarde já, né? Uhum. No mapa védico da Grécia, o ascendente está em Escorpião. Isso quer dizer que quem rege esse atual governo da Grécia, quem está regendo tudo que está acontecendo, é Marte. Ele é o deus principal para esses próximos anos. No entanto, ele também rege a casa 6, que é a casa dos inimigos. O que só coloca ainda mais a importância dele. Só que coloca Marte como o influenciador da identidade e dos caminhos que o governo toma, mas também é o próprio Marte quem coloca os inimigos no caminho do governo grego nesse mandato, né? Uhum. E no mapa védico, Marte está no signo de Câncer, em conjunção a Mercúrio, o que mostra que ele está debilitado. O Marte grego para esse governo está debilitado. Eles ainda não têm um exército verdadeiramente forte. E eles precisam contar com a população. E essa conjunção apertada de Mercúrio e Marte mostra que o governo e a população estão fechados em um ideal nacionalista e que eles estão defendendo a fronteira juntos e que o país precisa muito nesse momento do povo. Desculpa, é que entrou uma pessoa aqui e fez uma interrupção, aí eu me desconcentrei. Voltando. Na casa 1, nós também temos Júpiter, o que é uma coisa muito linda de se ver, porque Júpiter, quando cai na casa 1, ele traz uma proteção divina muito grande, muito forte em todas as áreas. Ele influencia o mapa inteiro. Ele influencia o corpo, influencia a identidade. Então, em um mapa geopolítico, significa que ele está protegendo o território também. Ele está especificamente no nakshatra de Giesta, que fica na última porção da constelação de Escorpião. E o nakshatra Giesta, ele é representado na mitologia védica pelo deus Indra, que é uma contraparte de Júpiter. E é um nakshatra em que Indra está sempre enfrentando os Asuras, que são os inimigos dos deuses. Que são, por sua vez, a contraparte dos titãs, dos fomores, dos gigantes de gelo, de outras mitologias indo-europeias. Uhum. Giesta é especificamente um nakshatra de vitória. Ele fala de honestidade, de dever, de proteção e de guerra total. Especificamente com vitória. E o regente
desse nakshatra aí de Júpiter é Saturno. No mapa védico, Saturno está caindo na casa 2 da Grécia, no signo de Sagitário. Está em conjunção a Plutão, também na casa 2, e está em conjunção exata com o nódulo sul. O nódulo sul na mitologia védica é um dragão sem cabeça, que não tem identidade, não sabe quem é, e está procurando a quem se unir. Então, quando ele entra em conjunção com o planeta, ele adquire a identidade daquele planeta e fortalece aquele planeta. É como se esse planeta estivesse muito, muito mais forte. Então, o que está acontecendo na casa 2, que é a casa do território, das posses, da riqueza da Grécia, é que eles ainda estão numa crise. Vai demorar para essa crise terminar e passar, porque é no Chatra de Uttara Ashada, que significa vitória tardia, mas as fronteiras gregas estão muito bem guardadas. Dificilmente vai passar. Pode passar, pode, porque a casa 8, o oposto, tem muitos planetas. Então é possível que tenham alguns furos e que entrem imigrantes lá. Mas o que isso quer dizer é que a fronteira está bem guardada, as atenções estão todas voltadas para lá. Tem muitos aliados, podem não parecer aliados fortes, mas tem aliados que estão ajudando muito com tecnologia e que estão trabalhando fora dos holofotes informalmente. Estão trabalhando para ajudar a Grécia. E também é de se ver que é durante a noite que a maior parte das tentativas de entrada ocorrem. Mas é justamente durante a noite que Júpiter está mais forte, porque ele está em Escorpião. Então, tá difícil para a Grécia, tá muito sofrido, principalmente porque eles estão muito empobrecidos ainda. Mas eles estão contando com uma proteção divina de Júpiter muito forte. E exatamente no dia, acho que é 17, não sei onde eu anotei, tá aqui, 17 de abril de 2020, mês que vem, né? Quase um mês aí, nós vamos entrar no subperíodo de Júpiter. Esse governo inteiro vai estar no período de Marte. Marte está regendo esse governo, como eu falei, mas o subperíodo que nós vamos entrar agora, nós não, os gregos, vão entrar agora, é o de Júpiter. Por enquanto, ele ainda está terminando o subperíodo de Irahu, o nódulo norte, que é aquele que eu já falei que é de ilusão, desinformação, confusão de massas, e que está trazendo também poluição no ar, possíveis epidemias. Pode ser que o coronavírus pegue muito mais forte na Grécia do que em outros países europeus. E, por enquanto, essa massa de desinformação, de confusão, ainda está mantendo a autoestima grega baixa. Mas esse evento que a Turquia eclodiu e que está combinando com a mudança do subperíodo de Irahu para o subperíodo de Júpiter, vai fazer com que o oposto se desenvolva. O que está acontecendo agora é que essa reviravolta na Grécia vai fazer com que o povo se una em torno do dever de proteger as fronteiras e de proteger a nação. E eles são com tudo. Eles vão com tudo. Como eu falei, é possível que ocorra um conflito armado formalmente estabelecido, sim. Mas eu acho que não. Porque, como o trânsito está indo para Capricórnio e Capricórnio gosta de planejar tudo, é mais provável que o que ocorra nos próximos anos é que Marte regendo a Grécia faça com que eles se fortaleçam, principalmente fortaleçam seu exército e se preparem para no futuro terem um conflito armado aberto, declarado de fato. Isso vai influenciar, de certa maneira, as consciências na Europa inteira, porque é um exemplo bonito de se ver. E porque as pessoas vão ver um país pobre se unindo
um ideal legítimo, que é simplesmente defender a sua gente e o seu território. Isso vai fortalecer os grupos nacionalistas da Europa também. Eu acho que essa revolução nacionalista que está para acontecer na Europa, não sei, eu prevejo aqui, ela realmente nasce na Grécia devido a esses conflitos que a Turquia está tentando instaurar na Grécia, né? E isso vai gerar um pouco de medo em relação aos outros países, porque assim, cai a Grécia, quem é o próximo país a cair? Vai ser a Itália. Depois da Itália, quem que vai ser? Vai ser a Alemanha. Então, esse efeito dominó que possa vir estar acontecendo. E a gente não pode esquecer que está tendo muita confusão com os imigrantes também, apesar que não seja esse o foco, né? Está acontecendo muitos problemas na França, né? Então, o medo dessa desestabilização, dessa desestruturação da segurança que o povo deseja possuir, ter, e o europeu preza, né? Ele valoriza sentir-se seguro na sua casa, vai nascer justamente ali na Grécia, é a semente que vai fazer insurgir esse movimento nacionalista. E é onde vão acontecer as maiores perdas. Os gregos vão ter um ano muito difícil pela frente. Uhum. Mas Júpiter está do lado deles. Júpiter está protegendo eles com muita força. E quando terminar essa tensão, quando eles não precisarem mais voltar tanto a atenção para defender fronteira, eles vão ter uma reforma legislativa dentro do país deles que vai contemplar a questão da imigração também. Eles também vão se voltar muito para a religião. Eles vão provavelmente se voltar para o cristianismo ortodoxo, mas talvez não só para isso, porque Sagitário também é filosofia, né, sabedoria, leis, universidades de uma maneira geral. Então eles vão se voltar para a sabedoria nacional deles. Uhum. E eles vão fazer umas reformas legislativas especificamente para defender o território e para defender a cultura nacional deles. Isso é boa notícia, né? Eu acho que é uma boa notícia, pelo menos pra gente que de certa forma somos irmãos, né? Primos, né? Espirituais dos helenos étnicos, né? Aqueles que cultuam os deuses gregos. É uma boa notícia, né? A gente sabe que existe uma treta, de certa forma, interna lá, já desde antes, quando o Siriza ganhou mesmo. O Siriza meio que se aproximou da igreja ortodoxa e tal, o pessoal da religião helênica não gostou. Mas já tem uma treta lá de muito tempo, que é uma treta muito similar ao que ocorre na Rússia também, né? É bom lembrar que, no geral, as igrejas ortodoxas, elas não são... eu tô tentando procurar uma palavra não ofensiva, mas elas não são como o catolicismo, no sentido de estar beijando e lavando o pé de imigrante e tal. Não tem muito essa vibe, né? Digamos assim. Eles não são muito então, de espaço. Apesar de um nacionalismo, né, ser também condenado num certo sentido, né? Que é um texto do Bardyaev, por exemplo, filósofo ortodoxo russo, né? Contra o nacionalismo, etc. Você tem isso também, no certo sentido, mas elas são mais nacionais, né? Há uma cultura, no certo sentido, como a ortodoxia não é tão centralizada como é o catolicismo, né? Então eles são mais nacionais, há uma ênfase muito maior nesse sentido. Então realmente não deixa de ser interessante. Só para concluir, uma coisa interessante de se notar, eu falei que no mapa da República da Turquia, acho que vocês vão, na casa 6 tem Júpiter em Escorpião. Então quem está na casa do inimigo, que representa um inimigo para a Turquia, é Júpiter em Escorpião. Já nesse mapa desse governo atual da Grécia, o Júpiter está na casa 1 em Escorpião também. Então é interessante você ver bem claramente qual que é a posição desse deus específico. Outros deuses, né, que representam outros planetas, você pode ainda pensar, mas o que exatamente que ele está querendo, aonde que ele está, né, o que ele quer com essa dança toda, com esse baile todo. Mas Júpiter está muito claro de que lado ele está. Júpiter está do lado da Grécia.
Zeus está Aí- defendendo seu território. Mas é isso, né? Faz sentido, eu acho. E não deixa de ser, de certa forma, uma coisa interessante que Zeus, né? Pra gente usar a terminologia grega, esteja, num certo sentido, fortalecendo uma vez mais, né? E é esperançoso ao mesmo tempo. É coisa interessante. É bonito. Pois é, pois é. Bem, eu acho que. E aí, teria mais algum comentário? Claro, é bom deixar claro, inclusive, para o ouvinte, né? Que essa conversa, todas as leituras, claro, são duas propostas, né? Duas leituras diferentes, né? A partir da metodologia específica, né? Mas isso não esgota todas as possibilidades possíveis. Então, Uhum. a utilização de outros instrumentos oraculares, né? Em outras situações específicas, trariam também visões, né? Sim. Possíveis. A gente é bom deixar claro que a gente, na verdade, está apenas abrindo uma porta, né? Uma outra porta de interpretação. A gente não está fechando, né? É bom deixar claro. Eu vou sugerir que a gente faça outro podcast para falar da União Europeia, porque tá bem longo esse já, né? Eu ia sugerir também. E aí a gente pode fazer. A gente pode usar só o mapa da União Europeia para fazer depois o fechamento dessas duas situações que a gente viu da Turquia e da Grécia. E porque o mapa da União Europeia ele vai trazer essa visão, né, de como está sendo o posicionamento da União Europeia em relação a esses conflitos que estão acontecendo ali, né? A gente vê consequências no mapa da Grécia do posicionamento da União Europeia, que é a Grécia se sentir sozinha e sem aliados, né? Sem ter a quem recorrer. É por culpa da União Europeia, né? Exato. Porque a gente sabe que a União Europeia só vem a nós os imigrantes e se tem algum país pobre no meio do caminho que vai sofrer, azar. A Europeia não tá nem aí. E convenhamos, né? Quando a gente tá falando de União Europeia, a gente tá falando daquela elite política, né, de Bruxelas. Sim. E a gente tá falando basicamente dos dois grandes players ali, que é a Alemanha e França, né? Exato. E já há quantos e quantos anos não tem governos que são desse liberalismo, progressismo, meio à esquerda, ou então essa social-democracia europeia, né? Essa coisa toda. Então, tem esse detalhe, né? Não é à toa que a gente, quando fala isso, acho que a gente não tá falando nada demais. Você vai ver que os europeus mesmos estão falando contra o domínio da Alemanha e da França, né? Uhum. E assim, dá pra ver as consequências desses eventos que estão acontecendo agora no mapa da União Europeia também, mas aí a gente fala outro dia, né, Alex? Exato, e aí a gente deixa também o ouvinte já amarrado ali, curioso. Inclusive o ouvinte que escutar isso tudinho, o cara merece um parabéns, né? Pela paciência. Que tá ouvindo Pois é. Então é isso, povo. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado por estarem ouvindo. E até a próxima, então. Pois é. Até a próxima, né? Obrigadão também. Faço minhas palavras de Alessio. E é isso. Então tá, obrigado, Ana. Obrigado. Obrigada aos ouvintes. Obrigada ao Alessio e ao Marcílio. E a gente se vê. Igualmente. Obrigadão vocês. Até mais.